Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nesta segunda-feira. Hoje é 28 de fevereiro de 2022. O Jornal da Módulo FM, o JM. E a partir de agora você me acompanha no seu radinho tradicional e também através das redes sociais. Aí no Facebook, ao vivo. Obrigado pela companhia conosco aí através do Facebook. Você também acompanha essa entrevista, o Jornal da Módulo FM, no YouTube. Eu peço a você que está aí navegando no nosso YouTube, aí, nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal e também ative os sininhos aí para você receber todas as informações de primeira mão. Nesta edição dessa segunda-feira do JM, eu tenho o prazer de receber aqui a professora, mestra Marina Fernandes Alvarenga Oliveira, que vai participar conosco aqui. Ela é que é coordenadora do curso de Engenharia Civil do Unicerp. Marina, seja bem-vinda aqui na Rádio Módulo FM, pela primeira vez participando conosco aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e poder esclarecer um pouquinho sobre esse tema aí para nossos ouvintes. E o tema, para a gente passar para os nossos ouvintes aqui, é infiltrações em época de chuvas, né? Já sei bem o que é isso, viu? Então, esse período agora de pancadas, chamadas chuva de verão, tem danificado bastante os prédios, edificações. O que pode ser feito nesta questão? Com certeza, né? A chuva virou um problema aí para muita gente, né? Diversas patologias são vistas nesse período. Então, as infiltrações são mais comuns, né? Então, muitas casas aí cheias de mofo, aquele sinal típico de infiltração, a parede que começa a descascar, né? Tudo isso, essa chuva excessiva que a gente teve, porque querendo ou não, foi uma chuva muito maior do que a gente teve em vários períodos do passado, né? Então, essa chuva agora foi muito maior do que os períodos históricos que a gente teve. Então, a quantidade de patologias que a gente encontrou também foi muito maior. E parece, né, professora, que a chuva acabou não, hein? Há previsão de mais chuvas e com isso, né, esse mofo vai espalhando cada vez mais, isso vai danificando cada vez mais as infiltrações? Sim. Se não tiver alguma medida paliativa ou corretiva para essas infiltrações, sim, essas infiltrações vão continuar. O ideal é que tivesse sido feito medidas preventivas para essas infiltrações já no período construtivo. Mas já que isso não foi feito e está apresentando essas patologias agora, a gente tem que ver medidas corretivas para essas infiltrações. Se isso não for feito, o problema vai se prolongando enquanto houver chuva. Só vamos lembrar aqui, professora, quais são os principais problemas que causam, assim, que podem se tornar mais graves? Os mais graves, né? Então, as infiltrações, né, têm várias origens. Então, a gente tem aquela infiltração perto do rodapé da casa, né, muito comum, que é devido à infiltração do solo, né? Então, a água que está no solo permeia e vai subindo nas paredes. Então, essa é a infiltração mais comum. E ela é causada pela falta de impermeabilização da base da casa lá no período construtivo. A gente também tem as goteiras e as infiltrações da laje, que aí já é com problemas nos telhados, nas calhas. Tem também as infiltrações quando a gente tem rachadura na fachada. Então, é aquela infiltração mais na parede como um todo e geralmente nas paredes externas, que está em contato direto com a chuva. Isso são os problemas principais de infiltração. Mas a chuva também gera muitos problemas, principalmente muros de arrimo, né? Porque essa água que está no solo, ela gera uma sobrecarga no meu terreno, no meu muro. Então, se o muro não for bem dimensionado, se não tiver um sistema de drenagem, isso pode vir a ocorrer o colapso. E isso aconteceu em diversos locais aqui da região, que tiveram vários colapsos de muro de arrimo e muros convencionais também. Por quê? Por mais que não seja um arrimo, muitas casas estão praticamente todas impermeáveis, né? Que asfalta a casa inteira e fica aquela chuva acumulando ali na calçada, na beirada do muro. E isso gera uma sobrecarga nesse muro. Então, alguns muros também colapsam por causa dessa sobrecarga, dessa água acumulada. Professora Marina, com a obra ainda no início, o que vai começar ainda, que tipo de atitude deve ser tomada, né, para evitar ou pelo menos reduzir os danos causados pelas chuvas? Na etapa de construção é o mais importante e é ali que a gente consegue
prevenir de forma mais eficiente todas essas patologias. Então, por exemplo, a impermeabilização da base da casa, para que evite essa infiltração que vem do solo. A impermeabilização correta de ambientes como a área externa, que vem dessa infiltração da chuva. A parte de cobertura, fazendo a cobertura de forma correta, bem impermeabilizada. Se for uma laje aparente também, fazer essa impermeabilização. A parte de muro de arrimo, ter a drenagem desse muro de arrimo, a drenagem dessa área externa, para que nada disso cause problema futuro. E agora, e quando já, né, existem a construção, é recente ou antiga, o que os proprietários devem fazer? Existem formas de prevenir também que o problema se alastre e corretivas, né, de corrigir o problema que já existe. O ideal é que essa pessoa procure um engenheiro capacitado para ele ver realmente o que está causando aquele problema, para ele definir ali qual que é a melhor forma de corrigir esse problema, porque existem várias soluções possíveis e só um engenheiro capacitado que vai saber falar realmente o que deve ser feito para aquele caso específico. Você já começou a citar aí no início da nossa participação com relação a calhas, né? Tem uma pergunta aqui, né? No caso de calhas que não suportam, né, o volume de água, é melhor, professora Marina, esperar passar a chuva ou pode se tomar alguma atitude, né, durante esse período de chuva? Depende. A resposta depende porque a gente tem essa cultura, né, de falar, não, nesse período de chuva não sobe no telhado. Realmente, isso é um problema, porque nesse período que está chovendo muito, principalmente as telhas de barro, as telhas de fibrocimento, que é a brasilite, né, muito comum, quando elas estão encharcadas, elas ficam mais frágeis. Então, realmente, se você colocar carga nela, ou seja, subir nela, ela vai quebrar mais fácil. Então, por isso, tem essa cultura de não mexer. Então, se for um problema que não está um grande vazamento, né, está vazando um pouco, só uma infiltração pequena, então talvez é melhor realmente esperar. Agora, dependendo do volume que está saindo dessa calha, então pode gerar problemas maiores. Então, se você tem um grande volume saindo do seu telhado, saindo da calha e indo para a laje, por exemplo, você pode estar danificando a estrutura da sua laje. Então, aí é melhor você realmente intervir, corrigir o problema da calha, se quebrar a telha, recorrer à telha para evitar que esse problema se alastre por mais tempo. Tem uma pergunta aqui de leigo, minha mesmo. Tanto a infiltração na laje, como a infiltração que vai acontecendo em redor das janelas, isso é porque é uma construção mal feita ou é uma construção que foi feita com produtos mais baratos, ou isso pode acontecer mesmo? Isso, se for deixando, isso pode ceder? Depende. Tudo tem que ser muito bem avaliado para saber em qual estado que está essa infiltração e o que está gerando ela. Geralmente são problemas construtivos, são problemas que vieram lá desde a construção, que igual não teve uma impermeabilização adequada, não teve um cuidado adequado, que geram esses problemas posteriores. Mas existem situações que, por mais que sejam bem feitas ao longo do tempo, pode acontecer algum imprevisto que está gerando isso posteriormente. Então tem que ser analisado realmente. Não necessariamente seja uma falha anterior. Também depende, professora Marina, da quantidade de chuva que vai cair, que tem caído? Sim, quanto mais chuva, mais agravante é o problema, né? Pode ser que você tenha, vamos supor, uma goteira, né? Vamos pensar numa situação mais simples. Uma goteira, se chover pouco, às vezes você nem percebe, porque não chega a infiltrar nela. Quando tem uma chuva mais forte, essa goteira vai virar uma cachoeira, né? Então, tudo isso também influencia em função da quantidade de chuva que está tendo. Lembrando a você, ouvinte, que estou conversando aqui, né, com a professora e mestra Marina Fernandes Alvarenga Oliveira, ela que é coordenadora do curso de Engenharia Civil do Centro Universitário do Cerrado, Unicerp. Em relação, Marina, a descargas elétricas, né, com a incidência de raios, o que pode fazer para preservar os equipamentos eletrônicos? Hoje em dia tem um dispositivo que a gente consegue colocar num quadro de distribuição que chama DPS, que é Dispositivo de Proteção contra Surtos. Esse dispositivo ajuda bastante, né?
ele tem essa função de prevenir quando tem um surto, que seria uma descarga elétrica na rede, para que ela se alastre para a rede interna da casa. É uma das soluções. Casas muito antigas, que não têm um sistema elétrico, aí já é mais complicado, estão sujeitas realmente a essas descargas proporcionarem alguma coisa para o aparelho. Então, o ideal é que seja refeito ali um sistema de proteção mesmo, desde o quadro de distribuição até ao final. Ter um profissional, seja da engenharia civil, seja da arquitetura, faz a diferença nessas horas? Com certeza, com certeza. Principalmente no início da construção, né? Sempre contratem um profissional para que evitem que não ocorra esse problema no futuro. E depois que ocorreu, principalmente os engenheiros civis têm uma especialização que a gente chama de patologia das construções. Então, esse engenheiro civil especialista é o que vai dizer realmente as causas e qual a melhor forma de contornar e corrigir esses problemas. E aqui eu já queria deixar o convite, né? A gente fica vendo aí que, devido a esses vários problemas, a gente vê mais ainda essa importância dos profissionais e que o mercado também vê agora, cada vez mais, a importância desses profissionais. Então, o mercado de engenharia e arquitetura está em alta, a gente está com bastante mercado aí e na Unicerp oferece tanto o curso de engenharia civil quanto de arquitetura. E agora a gente está lá nos períodos de matrícula, né? A matrícula foi prorrogada, então eu queria convidar quem tiver interesse a ir lá conhecer os nossos cursos e fazer a matrícula. E aqueles profissionais que já trabalham na área, e que têm 50 anos ou mais, ou que já têm uma outra formação, está tendo uma bolsa que sai pela metade do valor o curso de engenharia civil. E todos os outros também. Você diria que é uma boa profissão, um campo bastante aberto? Excelente, excelente. É um mercado muito amplo, tem várias áreas só de cresce, formação. né, Só professora? cresce. A população só cresce, todo mundo quer um cantinho ali para morar. A cidade só cresce, então a parte de infraestrutura urbana também cresce bastante. E sempre precisa dos profissionais, tanto de engenharia quanto de arquitetura. Então, assim, um mercado amplo, com muita demanda. E hoje em dia está com defasagem de profissionais. Então, é uma excelente área para quem quiser começar agora. Oportunidade agora, então. Repete pra gente aí essa questão aí, né, para quem deseja se tornar um profissional da arquitetura e também da engenharia civil, né? Tem matrículas aí lá no Centro Universitário do Cerrado, Unicerp. Isso, a Unicerp prorrogou o período de matrícula. Então, quem tiver interesse ainda pode procurar lá no nosso setor de matrícula. Mesmo quem ainda não tenha feito vestibular antes, pode procurar, que ainda, se tiverem vagas, pode estar fazendo o vestibular e a matrícula para esse ano ainda. Muito bem, obrigado, professora Marina, pela participação conosco aqui nessa segunda-feira aqui, dentro do Jornal da Módulo FM, trazendo essas explicações aí com relação aí a essas chuvas intensas, né, que vêm caindo não só na nossa cidade, mas também na região, acho que nível de Minas Gerais, Brasil, e tem danificado bastante, né, as residências, os prédios aí. Obrigado. Com certeza. Eu que agradeço, precisando, a gente está aqui à disposição. Muito bem, recebi nessa segunda-feira aqui, dentro do JM, do Jornal da Rádio Módulo FM, a professora, mestra Marina Fernandes Alvarenga Oliveira, ela que é coordenadora do curso de Engenharia Civil do Unicerp. O Jornal da Rádio Módulo fica por aqui. Lembrando que amanhã, terça-feira, é feriado, né? É feriado, não tem o Jornal da Módulo FM. A gente volta aí na quarta-feira com o JM, tá? Tenham todos aí uma ótima segunda-feira, ótima tarde, bom almoço. Tchau, tchau.